Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí dar continuação, né? No nosso conteúdo de matemática, né? Referente à regra de 3, né? Nós começamos vendo na aula passada a regra de 3, né? Vimos a definição de regra de 3 simples e composta, né? E vimos um exemplo, porque para se trabalhar a regra de 3, a gente precisa entender quando as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então a gente viu um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Mas antes disso, né, eu estou trazendo para vocês novamente a definição para a gente lembrar, né, se for o caso de repente nós estarmos aí um pouco esquecidos, né, da definição referente à regra de 3. Né? A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Quando diz aqui duas ou mais grandezas, é justamente o que vai definir a regra de 3 simples e a composta. Quando nós trabalhamos apenas com duas grandezas, nós temos a regra de 3 simples, porque a gente vai ter duas colunas. Quando se refere à regra de 3 composta, é quando nós temos mais de duas colunas, ou seja, mais de duas grandezas. Aí nós passamos a ter a regra de 3 composta, tá certo? E essas grandezas, como eu falei, podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra o quarto valor. Se nós vamos ter, logicamente, duas colunas, a gente vai ter duas frações e em cada fração nós entendemos que nós colocamos dois valores, o numerador e o denominador. Como nós temos duas frações, nós temos dois numeradores, dois denominadores, ou seja, nós temos 4 elementos. Então, se você está trabalhando com a regra de 3 simples, desses 4 elementos vai estar faltando um. Então, nós vamos ter 3 valores no enunciado. Esse quarto valor, esse termo desconhecido, é justamente a incógnita que a gente vai colocar um x lá no lugar e vai descobrir o valor do x, tá certo? E aí eu estou trazendo para vocês um exemplo, né? Uma definição e um exemplo quando as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Então, qualquer dúvida, né? Eu vou estar colocando aqui para vocês, eu estou colocando um card da aula anterior referente a grandezas diretamente proporcionais. Então, se por acaso você não viu a aula anterior, volta, assista a aula anterior para você primeiro entender o que quer dizer essas grandezas diretamente proporcionais, depois você vem aqui e continua a aula, tá certo? Porque são bem diferentes e a gente precisa ter as duas definições. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. O que isso quer dizer? Nada melhor do que um exemplo para nós entendermos isso. Quando aumenta o valor de uma, diminui da outra e vice-versa. Pode diminuir de uma, aumentar de outra. O importante é que acontece algo com uma e com a outra acontece justamente o inverso. Por isso que o nome é inversamente proporcional. A definição, né? Então, no exemplo, diz o seguinte, né? Para chegar em Recife, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Veja, está falando que ela leva para chegar em Recife 3 horas. Se o seu veículo, né, vem numa velocidade de 80 km por hora, veja que o enunciado não fala qual a distância que ela percorre. Diz o seguinte: assim, quanto tempo seria necessário? A pergunta quer saber o tempo para realizar o mesmo percurso. Então, não interessa a gente saber que percurso é esse, tá certo? O percurso aí tanto faz, porque o enunciado diz aqui, mesmo percurso. O que nos interessa entender, então, é o seguinte: o tempo que ela vai gastar para
percorrer esse mesmo espaço, se a velocidade agora exercida é uma velocidade de 120 km por hora. Veja que antes a velocidade era 80, agora passou a ser 120. O que é que nós entendemos com isso? Se eu estou a 80 km por hora e eu gasto 3 horas para chegar naquele local, se agora eu aumento a velocidade para 120 km por hora, se eu aumento a velocidade, o que é que vai acontecer com esse tempo? Vai demorar mais para chegar ou vai demorar menos para chegar? Lógico, se eu aumentar a velocidade com que meu carro está percorrendo aquele trajeto, eu vou gastar menos tempo. Então, isso é um exemplo justamente de grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade, consequentemente eu diminuo o tempo. Então, veja, está aumentando a velocidade, mas o tempo está diminuindo. Então, isso é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. O aumento de uma grandeza implica na diminuição de outra e vice-versa, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer é pegar essas grandezas e organizar em colunas. Então, eu coloquei aqui, uma coluna referente à velocidade, que no caso está em quilômetros por hora, e uma outra coluna referente ao tempo. Então, eu segui a ordem do enunciado. Veja, o enunciado diz que 80 km por hora vai gastar quanto tempo? 3 horas. Está aqui na primeira linha. A gente tem que analisar isso em forma de linhas, tá certo? Então, aqui nós temos aqui, primeira linha, certo? 80 km por hora gasta 3 horas. E aqui na segunda linha? Na segunda linha diz que a velocidade agora é 120 km por hora, mas a gente não sabe quanto tempo vai gastar. Então, a gente quer descobrir esse tempo, tá ok? Beleza, feito isso, aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar as grandezas, que eu já analisei com vocês, mas a gente vai analisar nesse esquema que a gente criou aqui, para entender se as grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais. Então, o que é que a gente faz? Vai pegar uma seta e vai virar na coluna do X. Procura a coluna do X, coloca uma seta virada para o X. O que isso quer dizer? Como o X está na parte de baixo, coloca uma seta virada para baixo. Beleza, nós colocamos. Agora, essa seta é referente ao tempo, porque a incógnita está lá no tempo. Agora eu quero descobrir a seta da outra coluna, que é da velocidade. Daí nós fazemos a pergunta: se 80 km por hora gasta 3 horas para percorrer um trajeto, se eu aumento a velocidade agora para 120 km por hora, esse tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto é maior ou é menor? Se eu aumento a velocidade, eu entendo que esse tempo vai diminuir. Então, veja, a coluna da velocidade está aumentando. Era 80, está passando para 120. Mas a coluna do tempo, ela está diminuindo. Eu não sei quanto é esse valor de X, mas certeza absoluta que é menor do que 3. Então, veja, quando uma coluna de cima para baixo, a gente está analisando aqui, quando uma aumenta e a outra diminui, quando são diferentes, essa seta ela tem que ser diferente da seta do X. Então, essa seta daqui ela vai ser para cima. E aí, como as setas não estão na mesma direção, nós temos grandezas inversamente proporcionais. E aí, na hora de fazermos o cálculo, que é isso que eu quero que vocês entendam, a gente não vai multiplicar cruzando os termos, fazendo meio pelos extremos. A gente vai multiplicar reto. Isso é a diferença entre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Não é só para a gente entender quando uma coluna aumenta, outra aumenta, quando uma diminui, outra diminui. Não. É justamente para que a gente possa fazer esse cálculo aqui. Diretamente proporcional, a gente cruza aqui os termos. Inversamente proporcional, que é esse exemplo, multiplica reto. Então, na hora de multiplicar, vai ficar 120 vezes x igual 80 vezes 3. Tá certo? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter para não fazer essa multiplicação errada. E aí, agora a gente multiplica 120 vezes x, 120x, 80 vezes 3, 240.
120 está multiplicando, passa dividindo, 240 dividido por 120, podemos cortar os zeros aqui, fica 24 dividido por 12, que corresponde a 2. Como a gente estava querendo encontrar o tempo, então 2 horas. Então a gente percebe que realmente diminuiu em 1 hora, né? Diminuiu em 1/3 o tempo gasto. Tá certo assim? Então, aí nós temos 2 exemplos, um exemplo na aula anterior de grandezas diretamente proporcionais e hoje um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Se por acaso alguém ainda está com exercício faltando ser enviado, alguma coisa do tipo, ou está com alguma dúvida, né? Se está com dúvida, manda para mim no WhatsApp, que assim que possível eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Se está com pendência em algum material, você fez, mas ainda não enviou, né? Estou deixando aí meu e-mail para vocês, né? andersonerembonito@gmail.com. A única coisa que eu peço é que você avise se está mandando algum e-mail pendente, né? Fora do prazo, que é o caso aqui que eu não passei nenhuma ficha de exercício de matemática, avisa, né? Para que eu possa estar lá anotando esse teu envio, né? Fora do prazo, mas o importante é que você esteja com o seu material em dia. Tá certo assim? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço para todos e até mais.